Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de como capturar os responses de uma requisição HTTP. Então a gente vai falar sobre teste de API e quais são as variações que isso aí vai ter, beleza? Esse é um vídeo de uma série de vídeos que vai ter sobre como fazer com o Robot Framework. Então fica ligado aí que vai ter um monte de vídeo sobre isso. Então qualquer coisa que você precisar, muito provavelmente você vai encontrar nessa playlist. E se por acaso você não encontrou ainda, me manda uma mensagem, deixa nos comentários aí fazendo o seu pedido para eu tentar adiantar conteúdo ou programar conteúdo novo baseado no que vocês estão precisando, beleza? Então vamos para o vídeo. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da biblioteca do Requests Library. Então eu espero que você já tenha ela. Se você não tem, tem vídeo aqui no canal sobre ela, sobre como pegar, instalar e tudo mais. Então vamos focar na questão dos responses, tá bom? Então, beleza, o que a gente vai precisar? A gente vai criar uma sessão usando o create session. Então, a gente vai usar o alias e o URL, que são os dois parâmetros obrigatórios que a gente precisa. Se a gente precisar pesquisar alguma coisa sobre isso, a gente vai vir aqui. Deixa eu abrir uma página no Google e a gente vai vir aqui, Requests Library, Robot Framework. A gente consegue vir aqui, deixa eu ver, Requests Library, Robot Framework. E a gente vai entrar nesta página aqui, nessa primeira, e vai levar a gente para essa documentação. Aí a gente consegue dar uma navegada aqui, tá? A gente pode vir, por exemplo, aqui no Robot Framework, a gente vai em Resources, a gente vem para essa Requests Library aqui, e a gente vai entrar no GitHub, tá? No GitHub vai trazer mais informações ainda, e aqui embaixo, que é onde eu quero mostrar, que é o Keyword Documentation, tá bom? Eu nunca sei de cor os links, mas sendo esse caminho é bem simples, tá? Então aqui a gente consegue pegar toda a Keyword Documentation e a gente vai ter a documentação do que a gente precisa para cada requisição, beleza? Tá bom. Aí pensando nisso daí, a gente vai precisar então criar uma sessão, né? Lá usando o Requests Library, o Create Session. E depois a gente vai efetivamente fazer a nossa requisição, usando o GetOnSession aqui, já que a gente está usando o Faker API, que é uma API open source que tem na internet, tá? É só você pesquisar fakerapi.it/en, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é bem tranquilo, tá bom? Aí aqui a gente tem uma série de endpoints para a gente bater e fazer nossos testes, beleza? Tá bom. Aí aqui, então, agora que a gente sabe tudo isso, a gente consegue entrar no tópico do vídeo certinho, beleza? Para a gente pegar um response, é só a gente colocar na frente aqui da nossa, do método, da keyword que a gente está utilizando, tá bom? Então, eu vou fazer essa requisição e todas as respostas vão ser logadas aqui neste endpoint, tá bom? Então, se a gente usar o log to console e logar isso aqui, vai trazer o response todo encapsulado. Então ele vai trazer só um 200, ok. Mas não é isso que a gente quer. Quando a gente está trabalhando com teste de API, muitas vezes a gente precisa abrir esse response e ver o que está dentro dele. Às vezes a gente tem que ver qual é o encoder que tem, às vezes a gente tem que ver qual que é o header, às vezes a gente tem que ver os cookies para tentar limpar de alguma forma e tal. Às vezes a gente quer realmente ver a estrutura JSON para analisar os campos. Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar esse ponto aqui na frente, e a gente pega e passa esse parâmetro que tem aqui, tá bom? Então a gente tem todos os parâmetros que a gente consegue utilizar. E a gente vai rodar o teste aqui agora para a gente ver como que funciona, o que cada um vai trazer, tá bom? Como isso aqui é um teste bem simples, pode ser que essa API não traga alguns desses valores aqui. Mas depois só se dá uma pesquisada aqui certinho para que é utilizado o Elastic, o Header, o History, que você vai ver se ele vai ter sentido ou não para o seu uso, tá? Já adiantando aqui, os que eu vejo que tem mais sentido utilizar seria o status code, o text e o JSON, tá? O URL talvez também, se você quiser validar alguma coisa sobre o endpoint que você está batendo, se está no caminho certo. Mas caso contrário, são esses aí que eu acho que faz mais sentido a gente avaliar, tá bom? Então vamos executar o teste aqui agora. Deixa eu abrir o terminal e vamos executar, tá? Então esse aqui é um robot e o teste é o teste 6, tá? Então teste 6. Vamos executar. Executando, trouxe todas as informações aqui e agora eu vou abrir
Não, não é no terminal integrado, não. Eu quero abrir esse aqui no meu no explorador de arquivos. Aí, olhando aqui, a gente tem vídeo como que a gente olha esse log aqui, tá? Esse reporte. Então, se você não sabe muito bem, dá uma pesquisada aí no canal que tem, tá? Então, vamos lá, ó. Se a gente pegar o response aqui, ele nem mostra nada, viu? Porque ele está só logando, o nível de informação aqui é mais alto. Então, se eu quisesse ver o que tem ali, eu teria que... Não tem, nem mostra aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou executar de novo e eu vou colocar o nível de log mais acima para a gente conseguir ver isso aqui ali também, tá? Então, a gente vai usar o "-l-trace" para a gente ver o nível de log, tá? E dessa forma ele vai trazer um log mais detalhado para a gente. Vamos executar novamente, ó, ele mudou o report aqui. E agora a gente consegue ver o nível de log. Então aqui no response, olha só, ele vem só no trace mesmo. Então ó, ele mostra aqui o response 200, tudo encapsulado. Quando a gente pega o status code, ele mostra só o 200. E vou mostrar alguns aqui. Não, já vou pegar e mostrar o próximo, tá? Aí quando a gente vai no text, ele traz a resposta do response mesmo. Ele traz o get que ele pegou e lá buscou. Só que ele traz um formato de texto. Então, às vezes, você quer trabalhar com um JSON, para você entrar no JSON, conseguir trabalhar toda a estrutura do JSON. Ainda mais se você tem que fazer alguma coisa recursiva, tá? Fazer um for, fazer um if talvez não, mas se você fazer uma coisa recursiva, se tiver, por exemplo, essa lista aqui de data, é uma lista com os endereços, né? Ou se você estiver trabalhando com mais de um endereço, então, porque aqui a gente pegou e executou só um, né? Eu poderia colocar dois. Quer ver? Vamos executar dois aqui pra gente ver. Nós viu que veio agora é 2, aí essa data aqui, a gente tem um ID 1, a gente tem um ID 2. Então a gente vai ter uma lista aqui, então vai ser recursivo, a gente vai ter que trabalhar com for aqui. Essa parte de texto, não sei se está muito certo, não gosto de trabalhar. Aí para isso a gente usa a parte de JSON, tá? A gente pega e transforma, ele vem transformar em JSON. Se você vir aqui, ó, ele vem até numa estrutura mais bem organizada. Aí a gente consegue fazer toda aquela parte para a gente navegar dentro do JSON. Vai ter um vídeo aqui no canal explicando como que a gente faz para navegar dentro do JSON, fazer uns fors, fazer toda essa parte recursiva aí, tá? Aí aqui, né, a gente consegue ver, por exemplo, o content, que também é o mesmo conteúdo, só tem esse B aqui dentro. Eu não sei muito bem por que é a diferença. Não utilizo, então, igual eu falei, tem alguns aqui que nem eu utilizo muito. A parte de cookies, ó, ele vem encapsulado aqui também num jar, então não sei se o quão útil seria. Essa parte de elapse, ele vem para mostrar o tempo que foi gasto, se eu não me engano, tá? Então, um segundo e tantos microsegundos, tá? A gente poderia, por exemplo, fazer essa requisição num Postman e fazer aqui para comparar, para ver como que isso aí está se comportando, se realmente é esse valor e tal. Porque no Postman a gente consegue ver bem mais informações dessa parte de tempo, tá? O encode, né, vai mostrar lá o UTF-8 pra gente, que é geralmente o encode que é utilizado. O header, se a gente estivesse passando uma autenticação pelo headers, aí tá mostrando aqui, ou alguma outra informação, ó. O Content Type Application JSON, que geralmente a gente precisa passar quando a gente está falando de requisições post, porque a gente passa mais coisa no cabeçalho aqui no Robot Framework. A gente tem que criar o headers e tal e enviar, né? Aqui o history, não sei se é porque é uma API livre aí, livre não, open source, né? Tá na internet aí e tal, mas eu não utilizo muito o history também. Só se, sei lá, às vezes a sua API que você trabalha na sua empresa precisa ter um histórico do que está sendo enviado e tal. Mas caso contrário, não sei se vai ser muito útil. A URL sim, ele consegue ver certinho onde você bateu a informação. Então você pode usar isso aqui, por exemplo, para validar alguma coisa, se não está sendo redirecionado ou coisa do tipo, né? O reason só vai ter o ok, né? E o response vai ter um true ou false, né? Esse ok a gente tem lá no Postman também, quando a gente tem o 200, a gente tem o 200 ok. Então acho que é só para como se fosse uns health checks, sabe? Pra gente saber que realmente bateu e tá tudo certo a informação. Então seria basicamente isso, tá? Então isso aqui são os responses, os tipos de response que a gente tem e como a gente faz para capturar, tá bom? Só resumindo, a gente tem o response na frente da nossa requisição e a gente consegue adicionar parâmetros, colocando um ponto aqui na frente,
para pegar pedaços específicos desse response, tá? E os mais utilizados é JSON, texto, status code e eu colocaria o URL aí também, tá bom? Claro, se você quiser validar o headers, também é legal para você saber se você conseguiu passar tudo que você tinha que passar no headers, ainda mais se você estiver tendo algum problema, tá bom? Então seriam esses os que eu considero mais principal. E a gente fica por aqui. Até mais.